Salve, salve, meu povo, professor Vitor Caldas na área. Mais uma vez, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas, as famosas, as tão esperadas equação do primeiro grau. Aquele assunto que quando você está lá no início do ensino fundamental, fica aguardando ansioso para chegar. Então, finalmente estamos aqui, equação do primeiro grau, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses termos que estão aqui, ó. O que é um termo algébrico, o que é uma raiz da equação primeiro membro, incógnita, incógnita, qual o certo? Estamos aqui para então fazer uma equação primeiro grau, o começo, beleza? Vamos embora, vem comigo. Então, para começar essa aula, pessoal, a gente vai fazer uma aula de introdução, tá? Saiba que vai ter um outro vídeo após esse, só de resolução e exercícios. A gente vai ter 12 ou são 11 questões aí para resolver com vários tipos de situação de equação no primeiro grau, para que você possa praticar o que você vai aprender neste vídeo aqui. Então, já vai pegando aí o seu caderninho, anotando o que você achar interessante. Deixa o like aí no vídeo, é importante demais para mim. E também compartilha com a galera que está aprendendo esse assunto. Vamos embora. Então, termo algébrico, pessoal. O que seria um termo algébrico? Para começar, é uma sentença que a gente vai escutar bastante nesse assunto de equação, tá bom? O termo algébrico, como eu já coloquei aí para vocês, é um número acompanhado de uma variável. Então, toda vez que você chega lá na equação do primeiro grau, né, você vai ter essa situação. Ó, por exemplo, 2x. Isso aqui é um termo algébrico, tá bom? Qual a observação importante de trazer essa situação para a nossa aula? Porque você tem que saber, pessoal, que no termo algébrico a gente tem essa subdivisão. O número, ou seja, a parte numérica desse termo algébrico, a gente chama de coeficiente, tá bom? Coeficiente numérico. E a parte de letra que a gente tem nesse termo, a gente chama ela de parte literal. Então, assim, de forma simples e objetiva, a gente consegue descrever o termo algébrico como um número acompanhado de uma variável, onde o número a gente chama de coeficiente numérico e a letrinha, que é a nossa variável, nossa incógnita, a gente chama de parte literal. Beleza? Então aqui é só o comecinho, vamos embora para o que a gente começa realmente a trabalhar as equações do primeiro grau, que estão os termos semelhantes. Na equação do primeiro grau, a gente trabalha muito em achar o valorzinho dessa letrinha, né, pessoal, que a gente chama de x, a gente chama de incógnita, chama de variável ou de parte literal. E para resolver as continhas da equação do primeiro grau, a gente precisa fazer as contas sempre entre os termos semelhantes. É o que a gente chama de redução de termos semelhantes, onde eu só posso fazer, por exemplo, número com número, quem tem a mesma incógnita, que é a mesma letrinha, né, com quem tem a mesma incógnita. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa equação, beleza? Nesse caso ainda não se trata de uma equação, porque não tem igualdade. Então vamos embora? Olha, eu vou fazer o 2 com o menos 4. Por quê? Porque número eu só posso fazer com o número, pessoal. Então, 2 menos 4, a gente tem a regrinha de adição e subtração, que repete sinal do maior, então dá menos, né? E subtrai menos 2. Então, 2 menos 4 dá menos 2. E a gente tem aqui agora a outra parte, ó, 10x menos 5x. Repete sinal do maior, que é o do 10x, que é mais, e subtrai. Então, está aqui a nossa redução de termos semelhantes. Coloquei um outro exemplo para que a gente possa praticar mais uma vez. No próximo exemplo, eu já coloquei, por exemplo, letras diferentes para você ver que a gente só faz a letrinha com quem tem a mesma letrinha, ou seja, a incógnita com quem tem a mesma incógnita, o número com quem tem número. Beleza? Então vamos lá. Ó, 2A eu posso fazer com 3A. Tudo bem? Então 2A mais 3A, os dois são positivos. Então repete o sinal que vai ficar positivo e soma. Então a gente tem aí, ó, 5A. Agora vamos para o B. 2B. Olha se tem algum B nos nossos termos semelhantes. Não temos mais nenhum B. Então o que a gente faz quando não tem nenhum B? A gente repete, tá? Porque o 2B não pode fazer com ninguém, já que não tem outro termo algébrico que tenha B. Beleza? Olha agora o que a gente tem aqui, ó. A gente tem menos 1 com mais 4. Então, a gente consegue resolver. São números, os dois são números, né? Então, número se faz com número. Menos 1 com mais 4, repete sinal do maior, que é o do mais 4, que é o do 4, né? Quando eu falo maior, pessoal, é em módulo. A gente está só olhando para o número em si. Esqueçam um sinal. A regra diz assim, ó, repete sinal de maior módulo. Quem é maior módulo? 4 é maior que 1. Então, repete sinal do 4, que é o mais, e subtrai, porque os sinais são diferentes, então fica mais 3. Se você tem dúvida em regra de sinal, saiba que aqui nesse canal a gente tem uma playlist chamada
operações com números inteiros. E lá eu faço a distinção das regras de sinais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. É importantíssimo que você saiba essa diferença e saiba aplicar, porque isso aí vai para o resto da vida na matemática. Beleza? Vamos embora? Vamos continuar? Tá facinho até agora, né? Redução de termos semelhantes é muito importante para a equação, tá, pessoal? E aqui eu trouxe umas equações do primeiro grau, para que a gente possa, de forma inicial, começar o nosso assunto. Lembrando que a gente vai ter um segundo vídeo, e nesse segundo vídeo a gente vai fazer a equação do primeiro grau com um pouco mais de dificuldade. Então, se você chegou até aqui, assista esse vídeo, que é um vídeo mais curto de introdução, e logo em seguida vai para o próximo vídeo e acompanhe a resolução, beleza? De toda a listinha que a gente vai ter de atividades que eu fiz para vocês. Vamos embora? Então, letra A, equação do primeiro grau. Se você está aqui e está aprendendo a equação do primeiro grau agora pela primeira vez, preste atenção. Vou mover minha câmera para cá, para ficar com mais espaço ali. Então, ó, se você chegou aqui e vai aprender agora do zero, como é que eu vou lhe passar a forma de resolver? A gente tem várias formas de resolver a equação do primeiro grau, tá, pessoal? A gente costuma passar para os alunos o método prático. É o que a gente chama de organizar a nossa equação. Você tem que entender que a equação do primeiro grau ela é como se fosse uma balança. Então, tudo que tem de um lado tem que ter do outro. A gente fica equilibrando essa equação. Inclusive, a gente não fala de um lado e nem de um outro, tá certo? A gente chama esse cara aqui do lado esquerdo aqui, ó, antes da igualdade, de primeiro membro. E esse cara que está após a igualdade, automaticamente é o nosso segundo membro, tá bom? Então, a ideia, pessoal, a dica é: coloque todo mundo que tem incógnita, ou seja, que tem letrinha, para o mesmo membro. Pode ser no primeiro ou no segundo. Normalmente, a gente sempre tenta passar para o primeiro membro. Principalmente você que está começando a estudar o assunto, ainda tem essa dificuldade em diferenciar primeiro e segundo. Faça isso. Traga tudo que tem incógnita para o primeiro membro, de preferência. Quem não tem, você vai colocar para o segundo membro. Tá bom? Lembrando que quando você faz a troca do número de um membro para o outro, você tem que fazer a operação inversa desse número. Isso que eu estou falando é muito importante. Se você troca de um membro para o outro, do primeiro para o segundo, ou do segundo para o primeiro, você tem que fazer a operação inversa desse número. Por exemplo, olha só, quem tem incógnita, eu vou deixar sempre no primeiro membro aqui, tá bom? Então, o 2x ele já está no primeiro membro. Eu vou repetir ele, ó, 2x. O 4, ele está no primeiro, mas eu acabei de falar, né? A gente vai separar. Então, o 4 ele tem que ir para o segundo membro. Então, quando ele for para o segundo membro, ele vai ter que fazer a operação inversa, tá certo? Ó, o x, ele tem que vir para o primeiro membro. O x está lá no segundo, então a gente vai trazer ele para o primeiro. Lembra, quem tem incógnita no primeiro membro, quem não tem segundo membro. Então, ó, o x está somando, ele está positivo. Quando não aparece sinal aqui, lembra que é positivo. Então, ele vem para cá, para o outro lado, só que ele vem a operação inversa da adição, é subtração. Tranquilo? O 10 já está no lado correto, então a gente repete ele. O 4, que vai lá para o outro lado, ó, o 4 no primeiro membro, ele vai para o segundo membro. A gente vai levar ele com a operação inversa. A operação inversa, se ele está com o sinal positivo, é negativo. Tranquilo? E agora vê como ficou a nossa equação bonitinha, organizada, né? Então, 2x menos x, redução de termos semelhantes, dá 1x, que é a mesma coisa de x, tá, pessoal? E 10 menos 4 dá 6. Com isso, a gente acha nosso resultado aí da nossa primeira equação do primeiro grau. Tudo bem? Vamos para a letra B. Na letra B, a gente tem x sobre 2 igual a 10. Lembra que eu tenho que deixar o x sozinho, afinal eu quero achar x, né? Então, a gente tem que isolar ele, deixar ele sozinho. Eu vou pegar esse sobre 2 e vou jogar lá para o outro lado. Se ele vai para o outro lado e ele está dividindo, ele vai para o outro lado com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Se ele divide, vai multiplicando. Então, x igual a 10 vezes 2, que é 20. Acabou-se a questão. Vê como é fácil. Certo? E aqui eu trouxe uma situação um pouquinho já mais complexa, que é quando a gente tem uma propriedade que a gente chama de distributiva. No popular, a gente chama de chuveirinho. Certo? A gente vai fazer uma distribuição aqui, ó. 2 vezes x, 2 vezes 1. Então, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1, joguinho de sinal, mais com mais dá mais. 2 vezes 1 dá 2, igual a 20. O 2 está no primeiro membro. Vamos jogar ele para o segundo membro. Lembra da regrinha? Então, se ele vai para o outro lado,
ele vai com a operação inversa. Se ele está somando, ele vem subtraindo. A gente tem então aqui que 2x é igual a 18. Só que eu quero achar x ou 2x? Eu quero achar o x, né? Se eu quero achar o x, o 2 também tem que ir para o outro lado. Certo, pessoal? Então, se ele vai para o outro lado e ele está 2x, lembra que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, tá certo? Então, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E chegando aqui, lembre que a divisão agora a gente representa como uma fração. Então, ele passa dividindo. Logo, x igual a 9. Então, isso aqui, como eu coloquei lá no início do vídeo, é a equação do primeiro grau, o começo. A gente está começando agora. Então, fica aí, assiste o próximo vídeo, acompanhe a resolução da nossa lista de atividades. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Aproveita aí para curtir. Ou se não gostou também, pode deixar seu dislike aí. Deixa um comentário aí se você gostou, se lhe ajudou de alguma forma. E tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu!